Seja muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. E hoje nós vamos falar sobre metas para 2025, como eu fiz as minhas metas para 2025. No ano passado eu fiz um outro modelo de metas, sendo elas estão listadinhas aqui, vou falar um pouco, não vou falar as minhas metas para vocês, mas como eu estruturei ela para 2025. No passado eu fiz de um jeito diferente, eu alcancei alguns resultados, mas esse ano eu coloquei elas de uma outra forma e vamos ver até o final desse ano como eu vou me comportar em relação a tudo que eu planejei para esse ano. O que acontece? Nesse ano eu fiz as minhas metas colocando na mesma lista sonhos e objetivos. E aí tem pessoas que vão separar esses dois, que sonhos e objetivos são diferentes de coisas que você tem que colocar, de objetivos e metas são coisas diferentes, vamos dizer assim. Sendo que quando é uma coisa que você precisa focar e tem um objetivo que você tem que focar, que tem que ter uma data para começar, uma data para concluir, vira uma meta. Você tem data, você tem prazo, você tem que fazer minuciosamente algumas coisas, algumas etapas, isso se torna uma meta. Afinal de contas, a meta ela deveria seguir aquele estilo smart, né? Ela tem que ser, até anotei aqui para me falar certinho para vocês, mas a meta smart ela tem que ser específica, ela tem que ter detalhes de como, detalhes mesmo da meta do que você quer. Por exemplo, uma meta específica que muita gente coloca, por exemplo, de emagrecimento. Quero emagrecer. E aí você coloca lá como? Vou ter uma rotina de alimentação, vou beber água, mais água, vou comer X quantidade de frutas por dia. Então você deixa ela ali bem específica, bem clara, coloca ali os detalhes para alcançar essa meta. Ela tem que ser mensurável, que é uma das características de uma meta SMART. Específica, a segunda é mensurável, você tem que conseguir medir. Tipo, a cada 2 semanas você vai lá e se pesa para medir se você está ou não perdendo peso. Ela tem que ser alcançável, tem que ser uma coisa que dá para você alcançar. Não adianta falar, por exemplo, que não, vou perder 20 quilos em uma semana. Talvez você até consiga, mas de forma saudável, isso não é alcançável, não é... Eu falei talvez porque muitas coisas são possíveis, mas sendo realista, não é uma meta alcançável, não é uma meta realista. Então, ela tem que ser também alcançável. Então, você coloca uma meta como essa de 20 quilos, por exemplo. Em 3 anos eu quero perder 20 quilos. Então, a cada 2 semanas eu vou me medir, vou ver se eu estou conseguindo. Você vai mensurar ali, vai medir se você está conseguindo concluir aquela meta. Ela tem que ser uma meta realista. Então, em 3 anos dá para perder aí 20 quilos, tá? É um exemplo hipotético, tá bom, gente? Não sou nenhuma profissional de nutrição, mas é um exemplo de uma coisa que dá para concluir em 3 anos. Se a pessoa quiser e tiver esse esforço, não dá para concluir em uma semana de forma saudável. Ela tem que ser relevante, tem que ter um porquê, você tem que ter um porquê para querer aquela meta. Normalmente uma meta ou um objetivo é uma coisa que você avalia de forma pessoal. Qual é a relevância disso? Por que você quer isso? E ela tem que ser datável. Como eu disse, ela tem que ter um prazo. Daqui a 3 anos eu quero isso. Daqui a 1 ano eu quero chegar em X resultado, quero ter X faturamento. E ela tem que ter, obviamente, um início. Então ela tem que ser datável, tem que ter um começo e tem que ter também um fim para você dizer que concluiu, que bateu aquela meta. Então eu coloquei na minha lista metas e sonhos e objetivos tudo junto e separei isso daqui em categorias de metas para o ano e metas para a vida. Algumas coisas eu posso falar pra vocês. Metas de sonhos eu posso, por exemplo, compartilhar, que é uma coisa que eu vou ter que ter por muito tempo. De forma clara, já que é uma meta para a vida, não é uma meta para longo prazo, não é uma coisa só para um ano. Então ela acaba se adequando aqui a um estilo de vida. Mas eu coloquei ela aqui sempre para me lembrar que isso daqui também é importante. Nesse ano, eu falei que eu estruturei de uma forma diferente, porque no ano passado, todas as minhas metas elas estavam divididas de forma que eu conseguisse alcançar no final de 365 dias, como a maioria das pessoas fazem as metas. Para 2025, eu estipulei elas em blocos de 3 em 3 meses. Então, de janeiro a março, eu tenho alguns objetivos que eu tenho que concluir. De março, deixa eu conferir só para me falar os meses errados. De janeiro a março eu tenho alguns objetivos que eu listei que eu tenho que focar só nesses objetivos aqui de janeiro a março. Tenho esses objetivos, coloquei as rotinas que eu tenho que ter. Coloquei as rotinas que eu tenho que ter de junho, abril, maio, junho, de abril até junho. E coloquei
de julho a setembro e de novembro a dezembro. Então elas estão aqui, ó, nessas folhas, e elas estão separadas em trimestres. Pareceu ser interessante essa sugestão de meta, aprendi ela com uma outra pessoa e coloquei elas desse jeito, e vou medindo a cada 2 semanas como que eu estou progredindo nelas. Teve 2 metas que eu fiz e uma financeira, uma delas é financeira, que elas vão se estender ao longo dos 365 dias. Então, elas estão em todos os meus trimestres. Então, todos esses blocos de 3 meses, todas essas metas, todos esses meses eu tenho que olhar para essa meta, porque é uma meta que ela vai se estender pelo longo do ano. Agora, alguns objetivos de curto prazo, eu poderia, por exemplo, focar em 3 meses. Uma coisa, por exemplo, que eu posso comentar aqui é simples, que dá para terminar em 3 meses, é uma meta que eu tinha para finalizar em dezembro, que eu não finalizei. E aí eu falei assim, eu tenho que terminar ela em até março. Eu não refiz ela novamente e não coloquei ela pra terminar até o final do ano, que seria uma meta que dá pra terminar em 3 meses. Então, de janeiro a março, eu tenho que finalizar o Novo Testamento, a leitura do Novo Testamento, que é uma meta pequena, uma meta barra objetivo, mas é uma coisa que eu consigo finalizar em 3 meses. Eu não precisava ficar até dezembro colocando ali um capítulo por dia, não. Eu sei exatamente os capítulos que eu preciso ainda ler para concluir ela até março. Então, toda semana eu faço certinho, ela tá nas minhas rotinas diárias, os capítulos que eu tenho que ler, para que ao final de março eu conclua esse objetivo. Coloquei objetivos de coisas estéticas que eu preciso finalizar ainda esse mês, esse período de 3 meses, então até o final desse período eu tenho que fazer exame X, coloquei coisas aqui pessoais, tá? Talvez no final do ano ou no início de 2026 eu conte pra vocês, porque são coisas mais pessoais, mas coisas que eu tenho que fazer nesse período de 3 meses. Então eu tenho que focar financeiramente e em relação à minha rotina mesmo do dia para concluir esses 3 meses desses objetivos. Aí teve coisas que eu coloquei para novembro, por exemplo, deixa eu pegar uma rotina aqui, ó. Outubro, por exemplo, é meu aniversário. Aí tem coisas que eu quero concluir nessa data em específico. Só que eu não preciso focar nelas desde janeiro. Eu posso focar simplesmente nessa meta de julho a outubro, que são os períodos aí, esse terceiro trimestre. Então, eu dividi esses objetivos em 3 meses, tá? As metas que eu preciso focar, como eu falei, a questão financeira, uma das metas financeiras que eu tenho que focar até dezembro, elas estão em todas as minhas rotinas. Aí, no caso aqui, eu falei pra vocês que minhas rotinas e metas estão juntas, né? Todas elas no mesmo bloco. Mas eu separei as que eu tenho pro ano, então no caso eu tenho algumas aqui pro ano. Coisas que eu quero comprar, que eu quero conquistar, coisas que eu quero concluir. Por exemplo, eu tenho algumas turmas que eu preciso fazer de um treinamento, então tenho que dar conta de fazer essas turmas. Elas estão divididas também em trimestres, então eu tenho 2 turmas para o terceiro trimestre, uma turma para o primeiro trimestre, que é agora em fevereiro. Para quem não me conhece, no outro canal, tem um outro canal de confeitaria e eu tenho o meu curso online, então tenho a quantidade de treinamentos e de lançamentos que eu quero fazer nesse ano para o curso de confeitaria, que é o curso Bolos Decorados em Chantininho. Eu tenho uma quantidade X de lançamentos que eu tenho para fazer, uma das metas que eu contei aqui para vocês. Então, a minha primeira turma será agora em fevereiro. Então, todo mês de janeiro eu tenho que estar, a minha rotina tem que estar voltada à edição do curso, coisas que eu quero concluir, incluir nesse curso ainda, porque ele já é do ano passado, mas eu sempre estou incrementando coisas nele, né? Então tem as minhas rotinas desse mês em específico para fazer esse lançamento e rotina de postagem, por exemplo, no meu perfil do Instagram, da Decorando com a Fran, no perfil Decorando com a Fran, coisas que eu preciso fazer diariamente para bater essa meta de forma eficiente na primeira semana de fevereiro, que é quando vai ser o primeiro lançamento, mas eu tenho uma quantidade de lançamentos para o ano. Então, todos os meses e todas as semanas eu tenho que medir como está sendo essa meta. Metas gerais, por exemplo, para a vida que eu posso compartilhar com vocês, já que esse é o nosso primeiro vídeo sobre metas aqui no canal. Construir minha família é uma das metas que para a vida, é uma construção, é um projeto, então é uma meta que precisa estar aqui, porque é muito simples você colocar, por exemplo, quero arrumar um namorado, quero casar. Isso é uma coisa que você não tem controle. Exatamente, você tem controle sobre a sua postura, sobre coisas que você pode fazer, talvez para atrair, vou falar fazer uma simpatia, mas quando coloca uma meta abrangente, por exemplo, uma meta aberta assim, construir uma família, que é um projeto,
você coloca a sua vida e as suas rotinas, seus comportamentos em volta dessa meta. Não adianta, por exemplo, aqui, quero ser o tipo X de esposa. Então, as atitudes e comportamentos que eu tenho que ter diariamente como estilo de vida, ela tem que acompanhar esse meu projeto, que é um projeto para a vida, que é construir minha família. Então, é uma meta a longo prazo que toda a minha rotina, que todo o meu dia a dia, a minha vida em si precisa estar ligada, precisa estar focada nessa meta. Isso é importante. Por exemplo, feminilidade é um assunto importante que eu estudo porque está ligado a essa meta. Livros que eu quero ler também está ligado a essa meta. Então, é um estilo de vida. Aí, uma segunda meta que é um estilo de vida saudável, que entra a questão, ainda já no projeto família, projeto de vida saudável a longo prazo, ter uma rotina com atividade física, uma rotina com meta de água. Então, assim, não é uma coisa que eu fico medindo todos os dias ali, tem que beber 2 litros e X de água. Não é isso, mas eu sei, porque eu não fico mais medindo que já tenho já uma rotina estabelecida. Mas para quem não tem, se ter uma rotina saudável é muito importante a longo prazo para você vai ter que colocar na sua rotina diária, beber 7 copos de água de 300 ml. Por exemplo, uma coisa que você consegue medir, que você consegue marcar ali, 1 copo a menos, 2 copos a menos. Eu fazia isso 2 anos atrás, hoje eu não faço mais, porque já bato a minha meta diária de água quase todos os dias, assim, é muito raro um dia que eu esqueço de bater a minha meta, no caso de beber a quantidade adequada de água, mas já está incluída no meu estilo de vida. Alimentação, a mesma coisa. Não como mais coisas que eu sei que são prejudiciais a longo prazo, evito ao máximo fritura, reduzir muito o açúcar, tirei o refrigerante totalmente, já tem um tempo. Essa meta do refrigerante, por exemplo, não é que eu acho que todo mundo tem que parar com refrigerante, não, tá? É uma meta pessoal. Ela está interligada ao meu estilo de vida leve e saudável, que é uma meta que eu quero ter pra vida, pra mim, pra minha família, pros meus filhos. Mas eu já tinha tirado alguns anos atrás. Depois eu voltei por influência de outras pessoas. Não, mas é só um copo. E daqui a pouco você vai lá bebendo 2 copos, 3 copos de Coca-Cola. E não bebendo água o suficiente. E aí seus órgãos, enfim, sua saúde, você não consegue ter uma vida produtiva de fato. Porque seu corpo está totalmente inflamado. E como é uma rotina e uma meta para a vida, eu preciso me lembrar constantemente de que isso é importante. Então, está na minha rotina, menos açúcar, sem refrigerante e coisas assim. Não significa que de vez em quando eu vá comer uma pizza, que de vez em quando eu vá comer uma macarronada com queijo, por exemplo, coisas assim mais gordurosas, ou um hambúrguer com a família. Não, mas no dia a dia eu tento manter ao máximo uma rotina de vida saudável. De vez em quando eu vou fugir, obviamente, das exceções em momentos de comemoração. Mas esse é um estilo de uma meta, é uma meta pra vida. Eu quero ser uma pessoa saudável. Uma outra meta tá ligada ao primeiro projeto, por exemplo, ser mais feminina. Vou fazer um vídeo pra vocês, será possivelmente nosso próximo vídeo do canal, porque esse assunto entrou na minha vida e porque hoje ele faz parte da minha vida e eu tenho que, obviamente, me lapidar muito ainda nesse objetivo de vida, mas foi uma coisa que fez muita diferença de 2 anos pra cá. Vou compartilhar um pouco de como que eu comecei a incluir um pouco mais de feminilidade na minha vida pessoal e os efeitos e os benefícios que isso tem trago pra mim. Mas continua estando na minha meta de vida, não é uma coisa que eu já alcancei. E talvez não é uma coisa que eu vá alcançar e vai parar de buscar uma hora. Porque se você bobear, você perde. Daqui a pouco você virou uma mulher viril, por exemplo, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Mas é uma meta de longo prazo. Eu sempre tenho que estar me esforçando, não me esforçando, mas tipo assim, buscando ser mais doce e feminina. Então é uma meta também pra vida. Outra meta pra vida é intimidade diária com Deus. Porque você foge daquela rotina de ir pra igreja 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E começa a ser uma busca diária. Então todos os dias eu tenho que ter na minha rotina momento de devocional, leitura, oração. Isso tem que ser diário. Porque a longo prazo eu quero ser uma pessoa que tem intimidade com Deus. Não uma coisa que eu busco apenas em janeiro, mas em dezembro eu já esqueci que isso era importante. Porque isso tem que ser parte do estilo de vida, parte de uma meta de longo prazo. E também, não menos importante, liberdade financeira, que é uma meta para longo prazo, longuíssimo prazo, porque eu estou longe ainda de alcançar essa meta financeira em relação ao valor monetário que eu tenho estabelecido, mas é uma meta que eu tenho que estar constantemente no meu estilo de vida, no meu trabalho, nos meus projetos financeiros, tem que estar ligado a essa meta de longo prazo. Não adianta eu falar que eu quero ter um estilo de vida, uma liberdade financeira, se todo o dinheiro que entra eu gasto com
coisas fúteis e supérfluas, não tenho uma meta de investimento, enfim, coisas assim. Várias delas eu vou compartilhar em janeiro com vocês, porque certamente já vou ter batido algumas delas desse ano. Então eu vou poder compartilhar com vocês, abrir para vocês quando eu bater essas metas. Mas uma meta aberta aqui de longo prazo, por exemplo, é essa meta financeira, que é é um projeto para a vida. Então ela está ligada ao meu estilo de vida. Eu não precisei apenas listar isso daqui na minha rotina diária. Eu tenho que estar com isso focado mentalmente, porque na minha vida pessoal, isso é uma meta, é um projeto de vida. Eu falei que ela tem que ter um prazo, porque aqui no caso da meta financeira ela tem um prazo. Ela tem que acabar em X data. Eu tenho que já, se Deus quiser, tudo dando certo, avaliando o meu planejamento. Pode ser alguma coisa no caminho de errado, gente, ninguém está isento disso. Ano passado, então, foi um ano que várias coisas aconteceram que não estava previsto acontecer e alguns planos mudaram, várias metas eu não consegui concluir por conta de incidentes do ano passado. Mas se eu conseguir manter realmente uma rotina de coisas mais centradas, talvez daqui a alguns anos eu consiga, por exemplo, essa meta financeira, de liberdade financeira, eu vou conseguir rebater, porque os meus olhos, a minha rotina, as minhas metas anuais estão também pautadas nessa meta financeira que é de longo prazo. Então eu peguei aqui o mês, por exemplo, de novembro e dezembro, de novembro a dezembro, são os últimos 3 meses do ano, da qual eu vou estar focada em finalizar a meta anual, as 2 metas anuais que eu tenho, por exemplo, essa financeira e uma outra meta. As 6 turmas já têm que estar encaminhadas para concluir essas 6 turmas de lançamento, foi uma das metas que eu coloquei também. E objetivos que eu tenho, objetivos, por exemplo, do meu aniversário, coisas que eu preciso comprar nesses 3 meses, de novembro a dezembro. Todas essas metas estão aqui nesse último bloco, e várias delas eu já concluí e já dei um ok ali nos últimos períodos, que eram objetivos que já realizei aí nos últimos meses. Assim eu pretendo que seja. E aí vamos lá. As metas, elas estão aqui na parte de cima. Elas estão aqui no primeiro bloco. Na parte de baixo, eu coloquei a rotina diária que eu tenho que ter todos os dias. Essa mesma rotina, eu já acompanho ela. Parte da rotina da manhã, por exemplo, desde o ano passado, esse ano só repeti a mesma rotina. E coloquei algumas coisas diferentes na minha rotina do dia, ao longo do dia. A rotina da manhã, por exemplo, das 5h30, 6 horas, até 8h30, 9 horas, eu tenho que acordar, oração, Bíblia, exercício físico, no caso é meu treino, fruta, 500 ml de água, no caso Bíblia aqui, devocional, é a mesma coisa, tá interligado, né? Leitura bíblica e devocional, leitura de desenvolvimento pessoal e autocuidado diário. Isso daqui eu tenho que fazer todos os dias. Por quê? Avaliando os meus últimos dias do último ano, sempre que eu dava conta de fazer isso aqui primeiro, no meu primeiro bloco do dia, o meu dia era muito mais produtivo. Era como se eu tivesse já acordado e vencido várias etapas no dia. Então todos os dias praticamente eu me esforço para ter a mesma rotina. Acordar cedo, tem que ter treino, água, porque está interligado ao meu estilo de vida, a uma vida saudável e ao projeto de família, coisas que eu quero construir. E é um estilo de vida que você tem que ter ali para ter uma mente mais saudável, uma mente mais produtiva. Não adianta, por exemplo, eu todos os dias dormir às 11 horas porque eu assisti um filme e no dia seguinte eu acordo ali correndo às 8, tomo um café mais ou menos e vou trabalhar e não me dedico parte da manhã ou parte da noite, para quem tem uma rotina de desenvolvimento pessoal noturna. Se você não se dedica nenhuma parte do seu dia à nova versão de você também não vai evoluir. No caso, essa parte de desenvolvimento pessoal é importante para mim, então ela tem que estar na minha rotina em algum momento do dia. Eu escolhi a parte da manhã, então eu gosto dessa rotina. Tem que ter a parte do devocional, leitura de desenvolvimento pessoal, então tenho que bater as minhas metas ali de leituras e livros que eu quero ler, livros que eu preciso ler para 2025, por exemplo, já estão descritas, que são importantes ler, né? Eu coloquei uma meta, por exemplo, de apenas um livro por mês. Já teve metas que eu coloquei, já teve anos que eu coloquei ler 4 livros, um livro por semana. E eu me matava pra ler e eu deixava outras coisas que eu não conseguia, que também eram importantes. Então eu reduzi essa meta, coloquei um livro por mês, mas todos os dias tem que ter um pouquinho. Então não é uma coisa que eu vou pegar uma hora e vou ficar 3 dias sem ler, do nada eu vou pegar e vou ler 60 páginas. Não, eu vou ler constantemente, um pouquinho todo dia. Ao final do mês eu já terei concluído aquele livro que era a minha meta para aqui. Em relação a livros, como eu estava falando para vocês, eu tenho as minhas metas de livros. São 12 livros por ano. Esse ano, no caso, né, que eu reduzir essa meta para um livro por mês.
Então, o primeiro livro do ano é esse daqui, ó, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, um livro maravilhoso. E eu tenho que concluir ele até o final de janeiro. Não vou pegar no dia 28 e não tenho que bater essa meta, agora eu vou ter que ler igual a maluca. Não, todos os dias um pouquinho, ao final do mês ele já estará concluído. E, no entanto, eu vou fazer uma resenha para vocês dos meus pontos, dos pontos que eu considerei mais importantes desse livro no final desse mês, porque ele é maravilhoso. Quero dividir isso com vocês também. Então, sendo parte da minha rotina da manhã, tem a leitura de desenvolvimento pessoal. Então, a minha meta de um livro, ela está dentro dessa rotina, dessa micro tarefa que é ler algumas páginas, dependendo do tamanho do livro, dividido por páginas ao longo do mês, para me concluir ela em um mês. No caso, é uma meta que eu tenho de um livro por mês, então ela tem que estar na minha rotina diária para mim conseguir medir se eu vou conseguir finalizar ela no final do mês sem me matar. Então ela tá aqui na minha rotina diária, nesse primeiro bloco da minha manhã. Fechando esse bloco da manhã, que são a minha rotina diária ali de toda manhã ser igual, eu entro pra parte do trabalho, que aí no caso vai das 8h30, 9 horas até as 6 horas, 7 horas da noite, mais ou menos. Então esse ano não tem uma rotina de trabalho muito puxada, mas ela está ali bem definida em relação a pausas durante o meu dia. Coloquei parte de várias desse dia com aquele sistema de Pomodoro, né? Você trabalha e descansa pra você não ficar sobrecarregada e super cansada. Já que eu sou uma empreendedora, eu tenho essa liberdade também, né, de conseguir fazer isso. Então, trabalho um período maior ao longo do meu dia. Esse ano eu vou trabalhar bastante, mas sem me matar. Porque eu tenho ali pausas, momentos de pausa durante o dia. Coloquei isso em todos os meus dias, as minhas rotinas diárias, quando eu faço a minha agenda, tenho isso todos os dias. Então tem trechos ali do dia que vai ter gravação, edição de vídeo, coisas que dá muito trabalho, que cansa também, que parece que não, mas que cansa também. Postagem nos meus perfis do Instagram. Eu tenho um outro canal também que eu tenho que cuidar, que eu tenho que alimentar com edição de vídeo, que é o canal de confeitaria, Decorando com a Fran. Pra quem não me acompanha, pode me acompanhar lá também. Então eu tenho 2 canais no YouTube, tenho os meus perfis no Instagram, tenho o meu curso online que eu estou cuidando também, e tem ainda um ateliê de bolos de aniversário. Então, em vários desses dias, talvez eu não consiga fazer totalmente tudo minuciosamente, porque pode ser que do nada apareça vários pedidos de uma vez só. Mas, avaliando a rotina que eu tenho atualmente, os horários que eu estabeleci para os meus dias, eu consigo dar conta, tá? No período da tarde, por exemplo, eu tenho um horário X que eu vou para o ateliê, e eu trabalho, no caso, alguns dias eu coloquei de 2 às 18 e outros eu coloquei de 3 às 18. Que aí eu consigo otimizar a minha produção para o final de semana, para não sobrecarregar o meu final de semana. Então está bem definido a minha rotina diária, porque aí eu sei que eu vou conseguir bater as minhas metas ou no final de 3 meses ou no final do ano. E aí eu coloquei ainda, para deixar ainda mais específico, mais detalhado, todas as coisas que eu tenho que fazer, basicamente, na semana toda, nos dias, em cada dia da semana, para ficar ainda mais específico, ainda mais detalhado essa meta. Eu coloquei outra coisa aqui, eu tenho que ter também uma brecha de flexibilidade na minha rotina do dia. Então, nunca que eu vou fazer uma agenda, eu faço a minha agenda, planejo a minha semana no domingo e diariamente eu dou uma olhada na minha agenda, coisas que eu posso tirar ou coisas que eu posso acrescentar. Por exemplo, apareceu um pedido de última hora e eu tenho bolos disponíveis de pronta entrega, então vou ter que decorar esse bolo em um horário que eu iria fazer uma edição de vídeo, por exemplo. Tá? Um exemplo que eu tô citando. Da minha rotina atualmente hoje, com a Bolo Doce da Fran, que é o meu ateliê. Eu vou deixar esse vídeo para editar em outro horário. Eu tenho que ter algumas flexibilidades para conseguir mudar a minha agenda. Então, mesmo planejando tudo no domingo, que foi o dia que eu coloquei que todo domingo eu tenho que parar, sentar e planejar a minha semana e olhar os números, olhar a entrada da receita ao longo da semana no caixa da minha empresa, que é o meu ateliê, olhar as métricas que eu preciso dos outros projetos que eu tenho também. No caso, como eu falei pra vocês, um ano que eu tô trabalhando bastante, que eu coloquei bastante coisa pra trabalhar mesmo. Mas todo domingo eu tenho que parar, sentar e planejar isso daí. Mesmo que eu tenha 1000 coisas pra fazer, eu tenho que parar em um horário do domingo para planejar. Isso tá incluído no meu domingo na parte da manhã, após a minha escola bíblica dominical. Então, depois desse período, eu sempre tenho que parar e planejar a minha semana. Não deixo nem pra parte da tarde, faço isso no primeiro bloco do domingo. Primeiro horários ali no domingo, entre as 10 e meio-dia ali. Paro e organizo a minha semana. Então tenho que ter flexibilidade nas minhas agendas, isso é fundamental. Todo domingo eu tenho que planejar a minha semana. Toda segunda-feira eu tenho que fazer gravações para o perfil da Bolo Doce da Fran.
e editar coisas para subir na quarta e na sexta para o YouTube. Eu coloquei bem detalhado a minha rotina da semana. Na terça eu também tenho a minha rotina, no caso, que é gravar coisas para esse canal. Então é um dia que, no caso, eu tô gravando na terça mesmo, mas serão conteúdos que eu vou postar já em outros dias da semana, para otimizar ainda mais o meu tempo. A minha rotina tá bem redondinha esse ano, bem detalhada. Na quarta-feira eu tenho rotina de produção para ateliê, massas, recheios, coisas que eu tenho que otimizar para o final de semana. Na sexta, na quinta também é a mesma coisa, tenho coisas específicas para os meus perfis do Instagram, Reels que eu tenho que postar, conteúdo que eu tenho que gravar na quinta para postar também sexta e sábado. E na sexta-feira a mesma coisa. Sábado é um dia ainda que tá na minha rotina como dia de trabalho. Como eu falei, eu trabalho com ateliê de bolos de aniversário, então automaticamente vou estar trabalhando aos sábados. E é um dia que eu trabalho das 9 até as 3 horas da tarde. Então o dia que eu tenho para descansar um pouco, eu coloquei esse dia, é o domingo. Então é um dia que, se eu tiver algum pedido para entregar, eu vou entregar até as 11 horas, caso tenha alguma festa, alguma coisa assim. Mas a parte da tarde é com a minha família, para descansar e recuperar as energias para começar novamente uma semana. Deixei tudo muito bem redondinho, sabendo que algumas horas, algumas coisas vão mudar, obviamente, nada é tão certinho. Mas seguindo esse modelo, ao final de 2025, eu vou ter concluído 90% das metas. Seguindo a quantidade de posts que eu preciso postar diariamente, eu vou conseguir fazer bons lançamentos. Seguindo a quantidade de páginas, eu vou conseguir ler um livro a cada final do mês. Seguindo a rotina de treino que eu tenho todos os dias na parte da manhã, eu vou conseguir perder X peso, que eu tenho no caso perder 10 quilos. Coloquei aqui uma meta de 6 meses, era 3 meses, e eu falei, vai ficar muito apertado, eu vou ficar muito sobrecarregada mentalmente com essa meta, então eu vou diluir ela para 6 meses. Então até junho eu tenho que perder esses 10 quilos. Por que eu não coloquei até janeiro? Porque não tem uma necessidade, se eu tiver uma rotina ali certinha de alimentação, em 6 meses eu dou conta de perder esses quilos, não preciso estender isso até dezembro, sem me matar. Em 6 meses, seguindo ali a rotina de treino e alimentação, vou conseguir bater isso em 6 meses, eu sei que vai dar certo, não ficou tão apertada só para 3 meses, então é uma meta semestral, tá dentro do meu cronograma de metas, tá com uma meta semestral, então ela está no primeiro bloco de 3 meses, no segundo bloco de 3 meses, a final de junho, se Deus quiser, eu vou estar aí pesando os meus 62 quilos, que é a meta que eu tenho para 2025, chegar a 62 quilos. Então, sair dos 72 e chegar aos 62 quilos até junho. E de junho a dezembro, eu tenho apenas que manter uma rotina saudável e manter o peso. É somente isso. Então, seguindo certinho, diariamente, tudo que eu tenho que fazer no dia, na semana, no mês, em 3 meses, em dezembro, se Deus quiser, essas metas serão batidas. E não são, assim, metas grandiosas, não. Vou colocar uma meta super alta, ou 5 metas super altas no início do ano, porque você não vai concluir. Um exemplo, por exemplo, da meta financeira que eu falei, não é a meta pra vida, é uma meta financeira. Ela era muito, eu fiz ela, deixei pra fazer esse vídeo pra vocês, pra explicar essa parte, né? Exatamente. Depois de se passarem aí 2 semanas do ano. Porque depois de 2 semanas que o ano começa, você já perdeu aquela empolgação de 29 de dezembro. Quando todo mundo senta ali e faz aquele mural lindo. Vou perder 20 quilos, vou fazer isso, e você se perde. Você deixa de pensar na meta todos os dias, olhar para as metas todos os dias. Eu gosto desse modelo de papel, porque todos os dias eu posso olhar e falar, eu tenho que fazer isso, isso e isso, avaliar, colocar junto com a minha agenda. Tem uma agenda de papel também, ó. Então, diariamente eu faço a minha agenda, reviso a minha agenda todos os dias antes de dormir, eu tenho que olhar isso. E olhar se as minhas metas estão, as metas, os objetivos, a rotina que eu coloquei nesse papel, elas têm que estar interligadas com a minha rotina diária na minha agenda. É uma coisa que tem que estar batendo com a outra. Que aí, fazendo tudo certinho, automaticamente os resultados serão positivos ao final do ano. Mas eu falei sobre fazer esse vídeo exatamente 2 semanas depois, porque a gente já perdeu um pouco dessa empolgação toda de dezembro. Final do ano, eu rascunhei mais ou menos as minhas metas, o que eu queria. Então, muita coisa que tá aqui, as coisas que estão aqui, elas estavam já pré-definidas em dia 29 de dezembro. Mas eu percebi, olhando depois de 1 semana e meia, 2 semanas que o ano começou, que essa meta financeira, ela estava muito alta. E eu ia ficar muito
sobrecarregada com essa meta e eu não precisava fazer uma meta desse jeito. Porque a longo prazo ela ia ser mais prejudicial do que benéfica. Eu ia acabar cansando. Se eu não batesse alguns números, eu ia desanimar. Se eu não batesse alguns números, eu ia desanimar. Então eu falei assim, melhor colocar uma meta mais pé no chão. Então foi uma meta que eu modifiquei depois de um ano. Depois de 2 semanas. Porque você saiu daquela empolgação e voltou mais para a realidade. Então todas as metas que eu coloquei aqui, elas foram revisadas depois de 2 semanas. De modo mais ainda realista. Eu fiz ela, rascunhei baseada, tipo assim, quero concluir isso, quero fazer isso. Mas agora eu dou conta de fazer isso. Depois de 2 semanas, quando você para e olha de forma mais realista, mais pé no chão, e você percebe que tem coisas ali que você não vai dar conta de fazer daqui a 300 dias, 360 dias, é melhor você pegar e mudar a meta. Então, já que estamos no dia 15, é início ainda do ano, dia 15 do mês, né, de janeiro, você ainda pode refazer as suas metas e deixá-las de forma mais detalhadas e mais realista, se caso elas ainda não foram feitas de modo tão realista e mensurável. No meu caso, revisando depois de 2 semanas do início do ano, elas são metas que serão batidas e alcançadas, são metas que eu dou conta de realizar. Como eu falei, elas pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. No ano passado, minha mãe faleceu em março, então bagunçou muito meu ano. Eu fiquei bem drenada, então o meu foco era ficar ali bem, cuidar do meu emocional, adiei coisas que eram importantes porque realmente estava sem energia em boa parte desse. Em boa parte dos meses seguintes, depois do falecimento da minha mãe. Então, esse ano, eu tô orando ao Senhor para que todas as coisas aconteçam conforme a vontade dele e seguindo tudo bem no ano, do que depender de mim, da minha dedicação diária, mensal e semanal, eu irei bater as minhas metas ao final do ano de 2025. E gostei muito desse modelo de colocar alguns objetivos como meta de 3 meses. Então, tem coisas que eu vou bater em 3 meses e vou eliminar. Eu vou vir aqui nas minhas folhinhas e dar um ok. E algumas coisas eu vou bater em 6 meses e outras ao final do ano. Então, elas são bem detalhadas. Minha rotina tá uma rotina que eu consigo dar conta ao longo da semana. Uma rotina que não vou ficar super cansada e drenada e sem energia, não. Tem horário aqui para dormir, para acordar. E 5h30 já é um bom horário para acordar. Uma boa rotina de sono, que eu vou acordar em torno vou dormir em torno ali de umas 10 horas. Mais tardar 11 horas, mas às 6 horas eu já vou ter acordado, então vou bater ali mais ou menos umas 7, 8 horas de sono. É uma boa rotina de sono, então tá tudo certo pra estar dentro também das minhas metas de uma vida longeva, no que depender de mim, e saudável e leve, e com objetivos e metas concluídas. Eu gosto muito de uma frase que diz que você não precisa se matar para concluir alguns sonhos. Você só precisa ser constante. Se você fizer um pouquinho todos os dias, vai dar certo. Mas a pessoa coloca uma meta muito maluca que ela deveria colocar para 10 anos, ela coloca para bater em apenas um ano. E aí, ela se mata em um ano. Quando ela poderia ter feito isso de forma minuciosa, mantendo qualidade de vida, mantendo sanidade mental, que não adianta você se matar e entrar num burnout e ficar toda paranoica para bater uma meta X e descer de ladeira abaixo sua saúde, por exemplo. Então, em vez de focar somente em fazer tudo de uma vez só, tenta deixar o máximo possível alinhado várias áreas da sua vida. Não é que você vai conseguir, talvez você não consiga. Eu coloquei, por exemplo, uma meta aqui de emagrecimento, mas isso aqui não interfere, por exemplo, na minha rotina de trabalho diária. Não vai interferir, não é uma coisa que eu preciso ficar, por exemplo, 3 horas na academia para ficar maromba e super malhada e trincar o abdômen. Não é um ano para isso, não é nenhum objetivo da minha vida, por exemplo. Mas vamos dizer que seja uma meta para alguém. Mas se esse ano a prioridade é a vida financeira, ela não pode querer ter um super boom na vida financeira e ao mesmo tempo chegar aqui, porque ela não vai ter tempo para isso. Então, assim, é melhor você manter uma rotina de vida saudável, tranquila, com equilíbrio de peso, não precisa ficar uma pessoa que vai chegar a 100 quilos porque se matou de trabalhar e só comeu fast food. Não, mas e também não vai ser uma pessoa que conseguiu ao mesmo tempo bater a meta de ser maromba, mas ela vai conseguir conciliar ali uma rotina minimamente saudável, ter um almoço razoavelmente saudável, não vai precisar toda hora comer todas as refeições de fast food, ela vai conseguir manter o básico da nossa vida alinhado e as outras áreas
evoluindo. Então eu não vou conseguir bater uma super meta, como eu falei, o caso da pessoa que quer virar maromba. Vai ter que passar ali 3 horas por dia, 4 horas por dia numa academia, nem sei se isso é possível, não conheço sobre esse mundo, mas é um exemplo aleatório. Não vai ser essa pessoa, mas ela vai ter ali todos os dias 30 minutos com uma atividade básica para manter o corpo dela saudável. Isso é o básico para ter uma vida longeva e qualidade de vida. Então elas têm que estar alinhadas, no meu caso ela está alinhada na minha rotina diária para 2025. E as outras metas de crescimento também estão alinhadas, então acredito que eu vou conseguir manter as áreas em equilíbrio e algumas áreas eu vou ter um salto um pouquinho maior, como por exemplo a área de trabalho, já que o meu número de trabalho esse ano é maior, minha carga de horários também é mais alta, comprometimentos também são mais altos, então automaticamente não tem como não dar certo, porque ela está dentro de uma meta de objetivos e que vai exigir dedicação diária e constante. No que depender de mim, estou aqui para isso. Esse foi o vídeo de metas, como eu fiz as minhas metas para 2025 e compartilhei algumas das coisas que estão nelas. Eu espero que vocês tenham gostado. E se caso tenha feito sentido para você essa opção de dividir alguns objetivos em trimestres, para você focar ali 3 meses, eu tenho que fazer isso. Isso aqui tem que acontecer ao final de 3 meses. Como no meu caso aqui, eu preciso focar em 3 meses em algumas coisas bem específicas. Se você gostou desse modelo, talvez teste. Talvez seja interessante para você testar. Era isso que eu ia dizer. Já que eu vou testar aqui e no final de 2026... 2025, início de 2026, eu vou estar compartilhando com vocês se deu tudo certo. E se eu gostei desse modelo que foi diferente, que eu fiz diferente do ano passado, da qual todas as metas eram para o ano todo. Então eram muitas metas para o ano todo. E assim, eu tenho mini objetivos ao longo de 3 meses, que eu gostei bastante. Vamos ver se vai dar certo, acredito que dará. Mas no final desse ano eu compartilho isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho.